seus gritos de terror e pânico foram ouvidos durante toda a madrugada. Bem-vindos, pessoal. Estão prontos para uma viagem de terror e pânico? Desta vez, vamos visitar a terra de vampiros e lobisomens. Vamos até à Transilvânia conhecer a floresta assombrada de Hoia Baciu. Se, como eu, são apaixonados por estes cheiros da noite, certamente conhecem estas terras icónicas, onde não faltam crenças e superstições que nos despertam tanto interesse e curiosidade. Mas antes de tudo, e como costumam dizer os nossos irmãos brasileiros, deixem um joinha, subscrevam o canal, cliquem no sino para não perderem nada. E sem mais demoras, vamos lá então visitar a Transilvânia. A floresta Hoia Baciu, na Transilvânia. Descrição e história. A Transilvânia é uma terra icónica para os conhecedores do horror gótico. É a lendária terra dos vampiros e lobisomens. Um recanto do mundo que parece concentrar as criaturas mais terríveis concebidas pela humanidade. Maldições, assombrações, horrores. Esta região da Roménia reúne histórias, superstições e crenças que a tornam mundialmente famosa. É no coração da Transilvânia, mais precisamente a oeste da cidade de Cluj-Napoca, que encontramos o foco do nosso vídeo, a floresta de Hoia Baciu. As suas árvores de galhos retorcidos bloqueiam o sol. As suas sombras escuras projetam sobre o sol coberto de folhas mortas. Sons estranhos e misteriosos emanam das suas profundezas. Floresta escura, sinistra, cheia de fenómenos inexplicáveis e eventos igualmente incompreensíveis. Nesta floresta, o medo aparenta ser mais do que uma mera sensação, e os arrepios são causados por algo mais do que apenas a nossa imaginação. Ao longo do tempo, esta floresta foi ganhando vários apelidos. Destaco os três principais: o Triângulo das Bermudas da Europa, a Floresta Maldita e, finalmente, o Coração da Terra Negra. Existem vários mitos e lendas para este local, mas vamos contar-vos a história do pastor, pois foi esta que deu o nome à floresta. Segundo a lenda, um bachi, que é a palavra romena para pastor, aventurou-se com as suas ovelhas através da floresta, ignorando as lendas sobre o lugar. Segundo o mito, o pastor jamais foi visto. Os seus gritos arrepiantes de terror e pânico foram ouvidos ao longo de toda a madrugada por aqueles que habitavam uma aldeia próxima da floresta. Na manhã seguinte, os habitantes da aldeia locais, com o auxílio precioso da luz do dia, encheram-se de coragem e resolveram ir ao encontro do pastor e das suas ovelhas. Mas nem o homem, nem as 200 ovelhas que ele conduzia, jamais foram encontrados. É como se ele e o rebanho tivessem sido engolidos pelo chão. Ainda hoje se diz que em certas madrugadas do ano podem-se ouvir os gritos angustiantes do pastor a clamar por ajuda. Mitos e lendas. O folclore local. Há registro de pessoas que simplesmente perderam os sentidos, caindo inconscientes, despertando apenas horas mais tarde, quando afastadas dos limites da floresta. Há também relatos de indivíduos que experimentaram alucinações ou visões repentinas de coisas que aconteceram na floresta num passado distante. Testemunhas afirmam ter viajado fora do seu corpo após desmaiar na floresta. Alguns dizem ter visto o mundo de cima e outros dizem ter habitado brevemente o corpo de um animal selvagem. São reportados ruídos desconcertantes, risadas e gritos que não parecem ser produzidos por seres humanos. Explosões de luzes são frequentes e dizem que entre uma explosão e outra, faces transtornadas surgem no ar e podem ser vistas e captadas por câmaras. As mesmas faces desfiguradas também se materializam no tronco de algumas árvores milenares. Ocasionalmente, um nevoeiro denso e cinzento ergue-se do solo da floresta, cobrindo tudo como um manto. Nos últimos anos, viajantes reportaram outra ocorrência fantástica. Vozes estranhas podiam ser ouvidas em telemóveis e rádios, quer estes estivessem ligados ou desligados. As mensagens são enigmáticas, são em idiomas desconhecidos ou então não fazem o menor sentido. As pessoas sensíveis parecem ser as mais afetadas e não é difícil entender porque tais supostas lendas surgiram num local como Hoia Baciu. Lendo todos estes relatos, dá para perceber que o ambiente na floresta deve ser aterrador. Investigação. A região tornou-se popular entre os pesquisadores de eventos sobrenaturais, em virtude dos estranhos fenómenos que aí ocorrem. Investigadores paranormais fizeram sérias análises deste fenómeno
utilizaram equipamento científico como câmaras de infravermelhos e detectores térmicos. Os especialistas descobriram que essas fontes de luminosidade móvel não emitem calor e não deixam uma assinatura térmica nos detectores. Eles também parecem surgir de modo inteiramente aleatório, sem uma frequência ou ciclo de atividade. O que são, como se formam, ninguém sabe dizer. A atividade de poltergeists também é alarmante na floresta, com equipamento eletrónico apresentando estranhos defeitos. Objetos parecem mover-se por conta própria, sendo agressivamente empurrados para o chão por forças invisíveis. A ocorrência no popular show Destination Truth, ou seja, a verdade é o destino. Num episódio do programa Destination Truth, um dos técnicos da equipa foi repentinamente empurrado caindo no chão enquanto o programa era filmado. De acordo com a restante equipa, o homem em questão, Evan, estava a assistir a uma gravação quando de repente uma explosão luminosa o atingiu, fazendo com que ele voasse quase 2 metros. O desorientado técnico, apesar de ferimentos ligeiros, abandonou o projeto, não mais voltando ao lugar para completar o trabalho. Mais tarde, ele contou ter sentido uma estranha vertigem e ouvido um ruído similar a vozes femininas angustiantes, isto antes de ser atacado. O momento foi capturado em filme e examinado por especialistas, que julgaram tratar-se de uma forte reação telecinética. O mesmo programa conseguiu registar misteriosas orbes de luz durante as suas filmagens. Desaparecimentos. Destacamos o grande número de desaparecimentos. Alguns afirmam que mais de 1000 pessoas desapareceram nas imediações da floresta nos últimos 10 anos. A maioria dessas pessoas desapareceu sem deixar rastro. Os raros casos em que as pessoas desaparecidas voltaram são cobertos de estranheza. Reaparecimentos. O caso especial. Há relatos de pessoas que reapareceram dias ou mesmo meses e anos após terem desaparecido na floresta. No caso de uma criança de apenas 5 anos, o caso é realmente especial. Dizem que reapareceu 5 anos após ter desaparecido, vagueando pela floresta sem rumo. Alguns afirmam que o tempo parecia não ter passado, pois a criança aparentava estar praticamente igual. As roupas eram exatamente as mesmas e estavam em perfeitas condições. Algo virtualmente impossível para alguém que viveu sozinho naquele lugar isolado. Quando questionada sobre o que havia acontecido, a menina sustentou que não tinha memória alguma do que ocorreu nesse período. O caso foi investigado e nenhuma conclusão foi apresentada. O círculo macabro. Na floresta, uma zona circular onde nada cresce. É muito estranho, pois é completamente rodeado por árvores. As lendas dizem que lá foram enterradas pessoas vivas em tempos passados. As possíveis explicações. A variedade e intensidade dos fenómenos inexplicáveis em Roya Batsu gerou inúmeras teorias que tentam explicar o que acontece nessa floresta. Destaco as 3 explicações que apuramos, segundo as nossas pesquisas. Explicação número 1. Uma outra dimensão. Uma teoria afirma que a floresta é uma espécie de portão ou janela para uma outra dimensão, ou que ela se encontra nos limites de 2 realidades distintas. Os defensores dessa teoria expõem que as várias entidades e orbes são manifestações de outras realidades que cruzam o portão para o nosso lado, muitas vezes levando as pessoas que supostamente desaparecem para essa oculta dimensão. Explicação número 2. Os OVNIs. Outros afirmam categoricamente que os acontecimentos e mais propriamente as explosões de luz têm relação direta com a atividade de OVNIs e que estes são a causa de todos os fenómenos inexplicáveis. Populares defensores desta teoria, Alexandru Sift, um popular biólogo romeno que ocasionalmente estudava a floresta, e um técnico do exército romeno chamado Emil Barnea, cujo trabalho era registar sons e imagens estranhas da floresta. Número 3. Os mal enterrados. Por fim, temos os mal enterrados, ou seja, dizem que numa época obscura, os donos de terras tinham o poder de vida e morte sobre os seus vassalos.
Eles podiam mandar executá-los por simples transgressões. Estes senhores ordenavam que os camponeses revoltados fossem enterrados vivos no sol da floresta, onde, segundo a crença, eles ficariam impedidos de descansar ou morrer. Uma lenda romena diz mesmo: aquilo que é plantado nessa floresta jamais descansa, jamais morre e jamais conhece o sossego. O tormento é a sua única recompensa para toda a eternidade. As pessoas da região acreditam que a floresta é a moradia de fantasmas desses camponeses. E por fim, vamos dizer-vos qual a conclusão a que nós chegamos. Seja qual for a causa desta vasta gama de atividade paranormal, não há como negar que algo extraordinário se passa em Roia Batsiu. A floresta atraiu especialistas de todo o mundo. Doutorados em várias especialidades tentaram decifrar os seus enigmas, mas ninguém foi capaz de conceber uma explicação aceitável ou racional. O que será que acontece nesta área para atrair essa quantidade de fenómenos inexplicáveis? Será realmente a fronteira para uma realidade distinta? E se for, o que haverá no outro lado? Talvez um dia venhamos a descobrir os mistérios desta floresta, ou até compreender o que se esconde nas suas profundezas inescrutáveis. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é imaginar e temer aquilo que não estamos prontos a saber ou a entender. E é assim que chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que se tenham divertido a ouvir, assim como eu me diverti a fazer o vídeo. E vocês, o que é que acham que se passa nesta floresta? Digam-nos nos comentários abaixo. E já agora não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não fizeram, não se esqueçam de clicar no sino e de deixar a tal joinha, como dizem os nossos irmãos brasileiros. E sem mais nada para dizer, pessoal, tudo bom para vocês, para aqueles que vocês amam, e até ao próximo vídeo.